Bem-vindos a uma nova edição do programa Entrevistas Ibéricas, do canal do YouTube do Jornal Iberista El Trapécio. Hoje estamos com o professor brasileiro Rubén Barbosa Filho. O protagonista desta entrevista vai ser seu livro, Tradição e Artifício, Iberismo e Barroco na Formação Americana. É do ano 2000. E, bom, acabei de ler e fiquei impressionado pela erudição e considero que seria, para mim, assim, fazendo uma analogia, como uma nova história da civilização ibérica, do conhecido Oliveira Martins, mas, neste caso, de uma perspectiva da filosofia política do barroco brasileiro e ibero-americano. Para quem não conheça, existe todo um campo da filosofia que trata o barroco, que vai muito além da representação artística e que atinge também a interpretação antropológica, sociológica e histórica que se desenvolveu nas últimas décadas. Como vai aparecer uma nova edição, está conosco também André Magnelli, doutor de Sociologia e editor da nova edição. Vai nos ajudar nesta entrevista. A editora é Ateliê de Humanidades. Vou apresentar primeiramente ao professor, autor do livro de Tradição e Artifício, Rubén Barbosa Filho, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora, programa que já coordenou entre os anos 2005 e 2011, possui uma graduação em Filosofia na mesma universidade e mestrado de Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Ciência Política e Sociologia pela Sociedade Brasileira de Instrução. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem experiência na área de ciência política com ênfase no pensamento político ibero-americano, atuando principalmente nos seguintes temas: democracia, teoria política, pensamento ibero-americano, cultura política e iberismo. Antes de começar a entrevista propriamente do Trapécio, mostramos nossa solidariedade com o povo brasileiro e a nossa condenação dos atos de golpismo em Brasília. O Brasil é muito importante para a Espanha, Ibéria e a comunidade ibero-americana, portanto, vivemos com angústia esses momentos onde um governo democrático tem que lidar com umas seitas violentas. Antes da primeira pergunta, deixo com vocês fazer um breve comentário inicial sobre a entrevista ou a situação do Brasil e vou pedir para André que já emende com as informações da nova edição. Então, primeiramente, Rubén. Sim. Bueno, Paulo, é um prazer, uma honra estar aqui conversando com você, ao lado do André Magnelli. Bom, eu acho que o que aconteceu domingo em Brasília expressa bem o momento que nós estamos vivendo. Digamos, talvez seja a nossa primeira grande crise democrática no Brasil, porque até então a gente vinha perseguindo um regime democrático. Nós o alcançamos em 1988. E agora, com o governo Bolsonaro e mais essa presença da extrema-direita, nós estamos enfrentando uma crise que também não é só brasileira. É muito parecida com a dos Estados Unidos e também tem aspectos muito semelhantes com outros países do Ocidente que vivem uma situação semelhante. Essa ascensão do populismo de direita, como está sendo chamado, e também do populismo de esquerda. Enfim, isso serve para ajuda a deixar claro, digamos, a perspectiva com que eu trabalho em temas do iberismo, do barroco, e do mundo concreto, não só da história. Eu não sou um professor de literatura, não sou um professor de arte, não sou um poeta, até queria ser, mas não sou, musicista, etc. Mas que é exatamente imaginar ou pensar o tema do iberismo e do barroco de um ponto de vista da legitimidade, da dimensão da política e do Estado como forma e instrumentos de você criar, de a gente criar efetivamente uma sociedade democrática.
Legitimidade aqui não no sentido weberiano, aquele factual, né, que a sociedade aceita, né, pura e simplesmente as instituições estatais, mas a dimensão da política no sentido quase, digamos, recuperando o debate do final do século passado, quase hegeliano, não, não de uma síntese, mas de transformar a dimensão da política na dimensão do acordo, do consenso, não, como queria o Habermas, como queria o Richard Rorty, como queria o Charles Taylor, enfim, todos os grandes filósofos que tentaram tomar essa questão, recuperar essa questão da legitimidade da política. Não é? E é exatamente por aí que essas duas pontas, ou essas duas perspectivas se combinam. Como imaginar, né, e eu concordo com você, o iberismo como uma categoria metodológica, né, que nos tira, o André já anunciou hoje, na possível edição, na edição do livro, né, que a categoria do iberismo nos leva para além do nacionalismo metodológico, né, e nos coloca numa circunstância maior. Né. E também o tema do barroco, ou seja, né, de que maneira é possível você imaginar, né, que o barroco tem alguma possibilidade democrática, ou seja, se tem traz dentro dele um elemento democrático que nós temos que, de alguma maneira, recuperar. Então, quer dizer, não, o tema do iberismo e do barroco tem a ver com a história, mas tem a ver com as possibilidades e limites, né, que nós podemos encontrar na nossa circunstância atual. E o tema da legitimidade da política está sendo posto em xeque exatamente, né, por esse tipo de populismo que nós estamos vendo no mundo. Então, daí eu acho a importância de recuperar, né, geneticamente, né, como é que as nossas sociedades se formaram, né, eu digo aí Espanha, Portugal, como é que a América inteira se formou, e digo mais, como é que as jovens nações, né, africanas de língua portuguesa, por exemplo, ou mesmo de língua francesa, estão enfrentando o desafio de construir não um Estado, pura e simplesmente, né, mas uma sociedade, né, que tem uma forma de vida. Né. Então, quer dizer, em princípio, seria essa, digamos, a introdução, né, que seria interessante fazer. Olá, pessoal. Olá, boa tarde. Bom, olá a todos os ouvintes, Pablo, Rubem. Eu queria só complementar o Rubem dizendo o seguinte: esse livro, que foi publicado em 2000, ele tinha uma preocupação na época de fundo. Quem conhece bem o Rubem sabe disso, que era uma preocupação de uma linha de desenvolvimento do Brasil que era americanista, no sentido de uma influência norte-americana, né? E o livro, então, ao reconstituir geneticamente a história civilizacional brasileira, latino-americana, ibérica, no fim das contas, ele quis, então, fazer esse movimento, esse contramovimento em relação ao que predominava. Quando a gente vê os últimos 4 anos do Brasil, com esse populismo de direita ou extrema-direita, o livro ele ganha ainda mais sentido e mais importância dentro do contexto do debate intelectual, dentro de uma certa busca de um país. A extrema-direita no Brasil, ela vem com um discurso patriota, entre aspas, vem com o discurso de resgate de uma nação, só que, na verdade, é uma subalternidade ainda maior a uma certa visão do que é os Estados Unidos, que não é o próprio Estados Unidos em si mesmo, uma visão deteriorada de país, né? Estranha, bizarra, onde uma certa expectativa de retorno de um sentido de país, até mesmo de um projeto civilizacional que diga respeito ao país e ao continente latino-americano como um todo, fica pulsando. E esses populistas de extrema-direita, eles vêm deteriorando mais ainda aquilo que era uma expectativa de certas pessoas que vinham a apoiar esses movimentos conservadores. Então, é a oportunidade hoje, no contexto de um novo governo, no contexto de uma coalizão de forças que vão no espectro político muito amplo, de resgatar uma reflexão sobre o que é país, o que é o Brasil, o que é a civilização ibérica, e esse livro vem exatamente numa segunda edição
nessa perspectiva, né, de recolocar os problemas em termos adequados, pegando aquilo que pulsa muitas vezes no apoio que se teve ao movimento conservador e que caiu no extremismo, só que transformando ele numa reflexão progressista, uma reflexão sobre o que é, afinal, o sentido da nossa civilização. E na questão das informações específicas da nova edição, que pode nos adiantar? A nova edição, segunda edição, vai sair, esperamos, né, Rubem, ainda esse ano, do segundo semestre de 2023, com prefácios novos. A edição é uma reedição integral do livro, revisada, e também com uma reflexão de atualização do livro, com as partes introdutórias, e vai ser publicado pelo Ateliê de Humanidades Editorial, que é a editora do Ateliê de Humanidades, que é uma instituição livre, independente, de estudo e pesquisa, que também tem um braço editorial importante, junto com atividades públicas, em formato também de podcast, produtos audiovisuais. Então, esse livro ele vem agora num contexto novo, de diálogo público, de recepção dos livros. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre a recepção dele, e numa perspectiva de fazer com que o público volte a se reapropriar dele, já que a primeira edição está esgotada, e também, obviamente, atualizando ele no contexto de debate público contemporâneo, em 2023. Obrigado. Agora vamos passar com a primeira pergunta. Rubén, sobre sua trajetória vital e profissional, já falei algumas coisas, mas não aprofundei. E especialmente importante que eu vejo a sua participação em congressos, em livros do mundo hispânico e ibero-americano. Qual ha sido sua relação ao longo da sua vida com o mundo hispânico? Sim, isso é muito interessante porque, na verdade, a atenção a essa questão do mundo ibero-americano se deu a partir do livro do Richard Morse, que eu não sei como é que é a presença dele aí na Espanha, ou mesmo em Portugal. Mas exatamente fazendo essa comparação entre os Estados Unidos e a América Latina e defendendo o ponto de vista de que a América Latina tem instrumentos ou tem, digamos, um horizonte conceitual e prático mais interessante que os Estados Unidos para enfrentar as crises de legitimidade, no sentido que eu já falei, de legitimidade do mundo da política. Mas, na verdade, eu comecei a estudar para fazer as pesquisas, para fazer esse livro, para escrever este livro, simultaneamente à exploração de toda uma teoria da linguagem, da virada linguística do século passado, prestando atenção exatamente na posição, por exemplo, do Habermas, do Richard Hort, enfim, de uma série de autores que saem da filosofia analítica típica kantiana, baseada na epistemologia, para a ideia da língua como forma de vida. Isso não me facilitou nem um pouco, digamos, depois de escrever o livro, entender ou, digamos, ampliar a minha visão sobre a Ibéria, sobre o Brasil, sobre a América. Ao contrário, me trouxe novos desafios. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu comecei a estudar, fiquei apaixonado por esse tema, do ponto de vista da importância dele para os próprios brasileiros, que tinham a ideia da tradição ibérica como uma maldição. Quer dizer, que a gente, todos nós, que o Brasil deveria romper continuamente com essa tradição para se tornar plenamente ocidental e moderno. Então, a intenção foi mostrar exatamente, olha, não é assim. Primeiro, você não liquida uma tradição como um piparote, ou não há como você simplesmente dispensar o passado, acabar com a sua história. Isso implica numa falta de consciência que reflete na forma como a política é feita entre nós, ou como o Estado, o tipo de modernização que foi feita, uma modernização de cima para baixo, implicando a ruptura permanente com o passado. E nesse momento, depois que eu escrevi o livro, inclusive estava escrevendo,
eu tive a sorte de participar de um seminário no Rio de Janeiro que me abriu um espaço para um grupo chamado Tradição e Modernidade, que eram intelectuais portugueses, espanhóis também, né? Que tinha uma sede, a liderança na Universidade de Coimbra, com o professor Antônio Pita. E aí comecei a participar desse braço, digamos assim, ibérico, internacional, e depois, né, também me integrei a uma associação, a Associação Ibero-Americana de Filosofia Política, que tem um dos seus principais membros na Espanha, que é o professor Francisco Colón González, né, e uma série de intelectuais hispano-americanos, né, mexicanos, colombianos, argentinos, chilenos, uruguaios, enfim. Né, e em todas essas duas pontas nós temos reuniões bianuais, não conseguimos fazer por causa da pandemia, né, mas então contato com o mundo espanhol, português e ibero-americano aumentou muito, até também porque eu tenho um filho que mora em Portugal, então estou sempre indo a Portugal, passo pela Espanha e tal. Então, hoje o meu contato é bastante firme, com esses intelectuais e muito produtivo. Então, quer dizer, de certa maneira, a minha ideia profissional de um cientista político, etc., ela, digamos, se dirigiu para uma visão hispano-americana, uma visão ibero-americana, mas também, ultimamente, eu tenho tentado algumas pesquisas sobre os países africanos e sobre os Estados Unidos. Até porque, e aí, adiantando um ponto, é claro que a minha perspectiva é sempre do Brasil, mas eu gosto muito de repetir uma frase do Padre Vieira, o nosso maior representante barroco, quando ele falava que o rei cuida do seu reino pelo domínio e dos outros pelo cuidado. Eu acho que um intelectual tem que fazer isso, ele tem que ter o domínio do seu mundo e os outros pelo cuidado, ou seja, para não ser ingênuo, digamos assim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que este tema ele permite com que a gente trabalhe de forma bastante complexa e recupere de forma bastante complexa a própria história do Brasil, que é muito mal conhecida, até por nós mesmos. Isto só está surgindo agora. Então, quer dizer, a minha trajetória para o mundo hispânico, tirando, obviamente, minhas origens, ela, do ponto de vista profissional, ela, digamos, se fortalece ao final do século passado e continua agora trabalhando com todos esses temas que, de alguma ou de outra forma, estão contemplados no livro. Bom, agora vamos falar da polisemia do conceito do iberismo. Eu sei pelo seu próprio livro que sabe perfeitamente que quando aqui fala de iberismo, especialmente em Portugal, rapidamente vai ao conceito do movimento iberista, liberal, de metade do século XIX, mas evidentemente se usou também, aqui também na Península em geral, para diferentes termos, referindo-se a uma coisa primitiva, a uma identidade, etc. Acredito, eu vejo muito que desde o Brasil tem um olhar original que tem vasos comunicantes com estes conceitos daqui, né? Eu vejo assim como uma herança antropológica da Ibéria, no Brasil, do mundo luso-ibérico, mas também daquele período hispânico dos Filipes, mas, bom, também esse mundo hispânico tinha suas redes, seus pontos de circulação, né, entre universidades, etc. E outra que é a perspectiva mesmo, né, de decidir, eu vou analisar o mundo ibérico, o mundo ibero-americano, que é o que eu chamo de iberismo metodológico, não? Como uma perspectiva sistemática e que, bom, outros autores chamariam de outros jeitos, né? E o análise do Brasil, acredito que para os iberistas de aqui, para os políticos, os mais politizados, mas também para os iberistas simplesmente de análise,
eu acredito que a visão do iberista brasileira, acredito que acrescenta muito porque consegue ver Espanha e Portugal de um ponto de vista mais objetivo, sem preconceito, equilibrado, como um terceiro ângulo. O que seria para você o conceito de iberismo e de Iberia e como vê essas polissêmias ou problemáticas em torno a este e vantagens em torno a este conceito? Sim, olha, como eu já disse, né, quer dizer, na academia brasileira, academia, como vocês dizem, o modo normal de encarar o passado é olhar para aquele passado e dizer, olha, o passado, digamos, colonial, né, que depois nós vamos discutir, eu acho que não, é complicado isso. Não é? Mas o passado, digamos, os 3 primeiros séculos, ou os 4 primeiros séculos da história do Brasil, não é? Pertencem a uma tradição que deve ser derrotada. Não é? E a percepção aí é que domina o absolutismo português e a religião do tipo do Concílio de Trento, né? Que seriam 2 coisas absolutamente, entre aspas, reacionárias. Não é? Então, para modernizar o Brasil, é preciso romper com isso. É muito difícil discutir isso com os cientistas sociais brasileiros, porque essa é uma marca, não é, que ficou de grandes autores, não é, dos nossos, digamos, clássicos, não é, com exceção do seu herói, não é, o Gilberto Freire, não é, que estudou, não é, Portugal, a Espanha, que tentava construir esses laços, não é, entre Espanha, Portugal, Brasil e a América Latina. Não é? E também com a África, né? Ou seja, a ideia da uma civilização luso-tropical, ibérica tropical, etc. Mas, por exemplo, o caso do Sérgio Buarque, de Holanda, que é um clássico da ciência social brasileira. Ele, em Raízes do Brasil, que é o livro mais famoso dele, é o primeiro que ele escreveu, era muito novo ainda, ele diz que praticamente não existia sociedade nesse período. Não se podia caracterizar nem como uma sociedade agrária, mas simplesmente como um mundo rural desprovido de uma dinâmica interessante, seja do ponto de vista da economia, seja do ponto de vista da política, da cultura, etc. Depois o Sérgio Buarque abandonou esse ponto de vista, mas o livro dele, que permanece sendo um clássico, e isso orienta muito o olhar das pessoas para o nosso passado. Outro livro clássico nosso, do ponto de vista da economia, é do Caio Prado Júnior, que analisa, que é uma primeira tentativa marxista de compreender a dinâmica de constituição da sociedade brasileira, e que está focada, que tem como tese central a ideia de uma sucessão de ciclos baseados em produtos primários que o mundo escravista e latifundiário mandava para Portugal, para a Europa, etc. Que é o ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar, o ciclo do tabaco, o ciclo do ouro, o ciclo do café, etc. Então, era uma visão muito, digamos, parcial também das circunstâncias que criaram uma sociedade no Brasil. Então, o tema do iberismo sempre foi muito maltratado aqui. E, ao escrever esse livro, eu queria exatamente recuperar e ampliar um pouco a hipótese do Richard Morse, de que havia aqui um mundo que tinha sentido, que tinha complexidade, que tinha diversidade. E uma dificuldade com o tema do iberismo não é só apenas o fato de que muitas vezes as pessoas, digamos, dizem que era uma representação do passado, do atraso, da tradição, e aí isso cria a oportunidade para você trabalhar com uma chave tipicamente weberiana e europeia, de que nós deveríamos abandonar a tradição para ir para a modernidade. Então, todo o cortejo de conceitos, categorias, que o Weber e outros, e também a sociologia, as teorias da modernização, próprias também do marxismo, quer dizer, que são teorias feitas para a Europa, a transição de uma sociedade feudal para uma sociedade moderna, também sem prestar muita atenção à ideia. Então, a ideia era de que a nossa tradição
não é? Havia uma tradição que devia ser, né, jogada fora na lata de lixo, e nós devíamos instituir uma sociedade moderna, de acordo com as categorias, não é, que nós recebemos da Europa. Uma outra dificuldade também, do ponto de vista da filosofia política, não é, tem a ver com algumas incursões, uma incursão típica do Hegel sobre a América, não é, que a América não tinha significado próprio na história da humanidade, na história do espírito, da autoconsciência do espírito, não é? O que levou Gramsci, por exemplo, a dizer depois que a América Ibérica era simplesmente o quê? Que, na verdade, é algo que eles herdaram do Spinoza, não é? De que aqui era o mundo, não é, dos senhores, dos escravos, ambos infelizes, não é? E os padres consolando os dois. Não é? Enfim, não é? Os sacerdotes consolando a tristeza e a infelicidade dos senhores e dos escravos. Não era isso. O mundo ibérico não era isso. Mas o mundo ibérico também é muito difícil de definir por outras características, ou seja, não é? Vou só dar um exemplo, uma brincadeira. A primeira vez que eu fui, uma das vezes que eu fui à Espanha, e os garçons de um restaurante que eu fui falaram assim: você não é português. Não é? Aí eu falei: por quê? Não, porque os portugueses são antipáticos. Não, e depois começaram uma discussão qual vinho era melhor, se era da Espanha ou se era de Portugal. Estou só brincando com isso para dizer o seguinte: Espanha e Portugal também não são a mesma coisa. Ou seja, participam de um mundo na sua diversidade. E mais ainda, aqui também, na América, México não é a mesma coisa que o Brasil. Argentina não é a mesma coisa que o Brasil. Por outro lado, a Argentina não é a mesma coisa que o México. Ou Colômbia, ou Chile. Ou seja, aqui também existe uma diversidade muito grande, se nós olharmos o que significa o mundo ibérico. Se você tem uma sociedade, e aí talvez a gente esteja até adiantando um ponto, mas se você tem uma sociedade como a mexicana ou a peruana, em que você tem civilizações antiquíssimas, línguas próprias, estrutura política própria, uma vida religiosa e econômica própria, etc. É muito diferente quando você encontra um espaço em que não há, digamos assim, unidade ou linguística, ou religiosa, ou política, como é o caso do Brasil. Então, são duas realidades que, obviamente, vão se diferenciar ao longo dos séculos. Mas, de qualquer maneira, essas diferenças podem ser contidas nessa ideia do iberismo de uma forma positiva, ou seja, é uma troca constante, uma permanente experimentação de formas de vida. Então, não é um mundo parado, não é um mundo que não produz, ao contrário, é um mundo que experimenta o tempo todo. E é um mundo atravessado por uma violência enorme, especialmente na América. Mas aí também, quando eu escrevi o livro, quer dizer, há na Espanha e em Portugal uma violência simbólica concentrada na manutenção de uma estrutura mais rígida de sociedade. E uma violência para fora enorme. Quer dizer, vocês, espanhóis, vocês, portugueses, que hoje parecem tão gentis, tão... eu poderia dizer o seguinte, eu também, assim, ficar na frente era perigoso, ou seja, eram guerreiros mesmo, e tinham essa, digamos, característica própria de um guerreiro que nasce no mundo medieval, a Reconquista, etc. Pois bem, mas o mundo ibérico ele tem uma diferença real em relação ao mundo francês, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa. Nós aqui temos uma diferença muito grande em relação aos Estados Unidos, Canadá. Agora, como é que a gente pode entender e a pergunta que sempre está mais presente para nós aqui é como entender esta herança vinda de Portugal e de Espanha de uma maneira positiva. Não adianta nada você dizer o seguinte: não, então vamos liquidar aqui. Isso não existe, não é assim que se faz. Então, como é que eu busco as premissas vitais? Como é que eu busco os horizontes normativos? Como é que eu vejo o mundo da política
né? E como é que isso, que foi criado no mundo ibérico, como é que isso se desdobrou aqui na América, né? E de que maneira o mundo ibérico, hispano-ibérico, o mundo da América, hoje chamada América Latina, como é que ela trabalhou essas premissas e, às vezes, ampliou, reinventou. Por exemplo, quando os estados hispânicos, hispano-americanos se tornaram independentes, eles foram obrigados a criar uma figura que ainda não existia na América, com características próprias, que é a história, os países com uma narrativa nacional forte. Né? Para surpresa do Benedict Anderson, que achava inicialmente que o nacionalismo era uma criação dos alemães, etc., etc. Isso nasceu aqui. Né? Isso tem uma importância grande. Né? E é interessante porque nem Brasil, nem os Estados Unidos nascem como Estados-nações. Né? Os Estados Unidos, o nome já indica, Estados Unidos, e não nação. Né? O Brasil nasce como império. Né? A ideia de uma nacionalidade norte-americana, Estados Unidos ou brasileira, surge simultaneamente na década de 20, 30 do século XX. Né? Aí, o tema da nação, né, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, ele aparece muito depois, né, do que apareceu no mundo hispano-americano. Então, você tem, né, processos diferenciados na América inteira, mas especialmente no mundo ibero-americano, né, de experimentação que vão ampliando o significado do que nós podemos chamar de tradição ibérica, não necessariamente no sentido, sim, aplicações no sentido da direita, não, uma forma conservadora, o Chile tem muito isso, né? A Colômbia tem muito isso, mas também tem o inverso, né? Tem a exploração de uma, digamos, tradição que foi capaz, de se pensar, especialmente nos países de língua espanhola na América, foi capaz de se pensar como alternativa ao Ocidente. Há um livro recente, que se chama Como Contar a História da América Latina, do Canizares Esguerra, que é um argentino que trabalha numa universidade norte-americana. E é muito interessante esse livro porque ele consegue marcar uma diferença que existe entre, por exemplo, Brasil e os países hispano-americanos. O que é? É que quando a América foi quando os espanhóis chegaram à América, especialmente os espanhóis, eles visualizaram a América do ponto de vista do maravilhoso, do fantástico, e criaram uma série de histórias e lendas de explicação da América espanhola, que o O'Gorman, por exemplo, trata muito bem disso, etc. Muito bem. No século XVIII, os iluministas, França e Alemanha principalmente, criaram uma nova historiografia com, digamos, metodologicamente diferentes dessas histórias lendárias que existiam sobre o mundo, ou a ideia de uma economia da salvação, em que Deus, na verdade, comanda a história do mundo até o juízo final, o retorno de tudo ao Criador, etc. Começaram a criar critérios para tentar entender uma história de um ponto de vista laicizado e de um ponto de vista racional. E aí, estratégias específicas, formas de categorias específicas, formas de contar a trajetória temporal de determinada sociedade. E o Voltaire e o Rousseau, o Voltaire e outros, enviaram para a América uma série desses historiadores, que, na verdade, eram quase filósofos, para desmentir aquelas lendas dos espanhóis e contar a história verdadeira da América. E o resultado que eles chegaram foi estranho. E eu acho que esse resultado influenciou a perspectiva do Hegel sobre a América. Que a América era um continente recém-emergido das águas, portanto, um continente novo, com uma natureza, ao mesmo tempo, generosa e muito violenta, hiperbólica, etc., e com um povo primitivo, incluindo os crioulos espanhóis, com um povo primitivo, e diziam mais, afeminados. Aquilo deixou os crioulos espanhóis absolutamente revoltados com essa história. E o que eles fizeram?
como eles possuíam as suas universidades, a Espanha tem um processo de colonização inteiramente diferente do Brasil, com cidades e universidades, os crioulos foram, eles começaram a contar outra história da América, juntando recursos do Barroco e do próprio iluminismo francês, para o quê? Criar uma história baseada muito mais nos relatos indígenas, e aí milenares, do que numa mera historiografia tipo iluminista ou das lendas francesas. A Espanha ficou quieta nesse momento, ela não se meteu muito nisso, mas os crioulos reagiram muito. E aí estes crioulos começaram a criar grandes narrativas históricas das suas unidades políticas, que depois viraram um país. E aí criaram, inclusive, digamos, os argumentos para uma nacionalidade que oferecesse legitimidade a formas de domínio própria de cada elite crioula ali da Colômbia, Venezuela, México, etc. Então, quer dizer, aí tem escondido uma coisa que está presente no próprio Donizete Guerra, mas está presente no Laclau, está presente numa série de outros autores, que e inclusive uma coisa que diferencia também o Brasil da Hispanoamérica é que nós não temos filosofia. Ou seja, talvez você tenha na história do Brasil um grande filósofo, Álvaro Vieira Pinto, mas os crioulos, na parte hispano-americana, tem filósofos poderosos, Paul Zéia, etc., que se desenvolvem no sentido de encontrar o sentido original da América, e um sentido dado por uma visão telúrica, de pertencimento à própria América, e não mais à civilização espanhola. Vamos lembrar que eles tinham brigado com vocês, tinham uma guerra colonial. Então, qual é o sentido da América para eles? E esse sentido da América é dado, somente pode ser encontrado pela destruição do logos ocidental. E o resultado disso é, evidentemente, o quê? Uma reflexão, por exemplo, que vai dar na teologia da libertação, uma reflexão que vai dar no Laclau, do Ernesto Laclau, com o populismo de esquerda, que é a ruptura com as instituições com o mundo ocidental, e vários outros hispano-americanos que, digamos assim, se dirigem ferozmente contra o logos ocidental, os grandes desígnios dos Estados Unidos, etc. No sé si conoce Bolívar Echeverría. Ahí sería una vía más original, ¿no? O Bolívar Echeverría ele tenta associar o marxismo, mas não, digamos assim, um marxismo ininteligente, tosco, como muitas vezes a gente vê, mas a ideia de que ele está defendendo o barroco, não o mundo barroco, que o barroquismo não é contra a mercadoria, ele é contra o fetichismo da mercadoria, contra o domínio absoluto da economia. E ele está defendendo essa é uma visão, mas também é uma visão que, pelo marxismo, também, de certa maneira, é uma percepção crítica em relação às formas institucionais herdadas, pura e simplesmente, da Europa, do Ocidente e dos Estados Unidos. Aí, os Estados Unidos também está na linha de ataque. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não temos nada disso no Brasil. Ou seja, o barroco hispânico, que é a tradução, o barroco hispano-americano, que é a tradução do mundo ibérico para a América, ela é feita de uma forma autoconsciente, digamos assim, por causa das universidades, da presença dos próprios jesuítas nas universidades, porque os crioulos entendiam, inicialmente, que o Império Espanhol era um império federal e que eles seriam responsáveis pela manutenção desta civilização espanhola, ibérica, aqui na América. Então, eles desenvolveram uma consciência de responsabilidade sobre a América, que a gente pode chamá-lo de uma elite, uma élite,
que tinha noção do que estava acontecendo, né, e que chegaram, inclusive, a uma guerra contra a Espanha, uma guerra colonial, né, e depois, para meu lamento, né, perderam o espaço, digamos o seguinte, o espaço ficou reduzido a diversas fronteiras. Pois bem, aqui no Brasil nós não temos nada disso. Nós não temos nada disso. Ou seja, nós nunca tivemos universidades, né? A primeira universidade para valer foi criada em 1932, né? A Universidade de São Paulo. Havia faculdades, não, faculdade de Direito e Medicina, mas universidade nenhuma. E as nossas possíveis elites brasileiras eram criadas ou eram formadas em Coimbra, em Portugal, mas numa visão imperial, e não numa visão ou nacional ou local. Inclusive, eram elites que giravam também, por todos os cargos do Império Português na Ásia, na África, etc., ou seja, desenraizadas e postas como elites mais imperiais do que elites próprias do Brasil. Agora, e isso traz um outro problema também, para a gente entender, Paulo, essa complexidade do mundo ibero-americano, que é a questão da língua. Se nós entendermos a língua como modo de vida, como forma de vida, que é a compreensão da linguagem, trazida pelo Wittgenstein, por todos esses autores que eu já citei, próprio Habermas, etc. Qual é a língua falada na América Hispânica e qual é a língua falada na América Portuguesa nos nossos 3 ou mais primeiros séculos? Claro, a língua espanhola, no caso das colônias espanholas, e uma disseminação muito grande dos espanhóis. Mas, tal como no Brasil, os missionários elegiam uma língua, um náutico, quechua, tupi, para a evangelização dos povos, ou seja, eram chamadas línguas gerais, que era falada pela maioria da população. Muito bem. Isso implicou que o conhecimento dessas línguas e da história dessas línguas também, mas todas essas línguas foram gramaticalizadas pelo latim, o que talvez depois tenha permitido um aprendizado mais rápido, tanto do espanhol quanto do português. Mas como é que era o processo de tradução das ideias de Deus, das ideias de salvação, de alma, etc., para estes nativos da América, e na América inteira? Era uma confusão danada. Era uma confusão. Os jesuítas chegaram à conclusão, tem um artigo de um amigo meu mexicano, que ele diz que os jesuítas chegaram a desanimar, que eles não podiam persuadir, aí vem um aspecto interessante, não podiam persuadir os índios pela razão, porque são contextos simbólicos totalmente diferentes, que era exatamente o quê? Era pelos afetos, pelo coração. Então, daí a arte, daí o teatro, daí a pintura, daí a música, etc., etc. Que vai ser um elemento característico do nosso barroco, ou seja, como é que você faz com que haja uma compreensão mútua, entre aspas, sempre problemática, e vai estar sempre renovada, entre espanhóis e astecas, incas, entre portugueses e tupis, cheias, etc., a variedade de nativos americanos originários. Isso traz um outro problema para a gente. Por quê? Como é que você pode imaginar que é o mesmo problema que, por exemplo, Moçambique e Angola, na África, vivem hoje? Uma pluralidade enorme de línguas. Então, como entender a ideia da língua como uma forma de vida, que garante a solidariedade e a autocompreensão dos componentes daquela sociedade? Esse é um problema complicado. Esse é um problema complicado. Eu vou fazer uma pergunta retórica para você. Todo mundo fala português no Brasil. Todo mundo fala português.
os moçambicanos e os angolanos ficam espantadíssimos pelo tamanho do Brasil, né? E digamos, o característico disso, um traço característico, é que o português não foi universalizado pelas escolas. Nós só conseguimos universalizar os 4 primeiros anos da escolaridade no Brasil na década de 90 do século passado. Então, que milagre é esse? Né? Que milagre é esse? E mais ainda, né, a língua brasileira só se tornou uma língua, o português só se tornou uma língua universal na Segunda Guerra Mundial, quando o presidente Vargas proibiu o alemão, o italiano e o japonês, já que o Brasil estava em guerra com esses países. Porque senão o sul do Brasil falaria ou italiano ou alemão. Generalizou. Então, quer dizer, são processos absolutamente complexos que a gente tem que estudar para perguntar o seguinte: bom, se você não tem sequer uma língua comum, como é que você constrói formas de sociabilidade, de socialidade, para além da violência? Esse é um problema que existiu provavelmente lá no começo do mundo ibérico, depois da queda, mesmo com os romanos, com a queda do Império Romano, etc. Você tinha visigodos, você tinha ostrogodos, você tinha os habitantes nativos, Portugal, ali também havia uma confusão. Os árabes depois chegaram, a contribuição dos árabes para o espanhol e para o português é enorme. Né? Agora, isso vai se repetir aqui numa escala enorme, um continente inteiro, que praticamente vai ter que se entender sem uma língua comum, e com várias línguas. Digamos. Agora, o que aconteceu? Todo mundo fala espanhol, os países de fala espanhol, todo mundo fala português aqui. Este processo foi conduzido de uma forma mais programática no mundo hispano-americano do que no Brasil. Os amazonenses aprenderam a falar português na virada no século XX, no começo do século XX, quando os nordestinos se dirigiram para a Amazônia para a exploração da borracha. Então, veja, quem ensinou a falar português no Brasil foram os portugueses. E até 1750, eu vou pegar uma data que depois você já vai lembrar, que não se falava praticamente o português no Brasil, a não ser pouco na costa do Nordeste. São Paulo, por exemplo, Minas Gerais nem existia praticamente até 1700. Falava era o tupi, a língua geral. Havia uma língua geral para os escravos negros na Bahia, o Iorubá, mas o português era uma língua minoritária. Como, apesar disso, essa coisa se manteve? Essa coisa, por exemplo, o Brasil com Espanhol se manteve. Claro, aí havia a ação das coroas, traçando as fronteiras. Mas o mais interessante é como é que você, de certa maneira, preserva uma certa unidade, mesmo com as diferenças políticas entre os países latino-americanos, hispano-americanos, e preserva a unidade territorial do Brasil. E aí, com um aspecto que o Eduardo Lourenço chama a atenção. Se os mexicanos acham que são descendentes de uma violação, a violação da irmã do Cuauhtémoc, do imperador Alamalinche, por isso o Otávio Paz vai dizer que, e aí o Eduardo Lourenço está citando o Otávio Paz, que os mexicanos têm um complexo de filhos da puta, hijos de la putana, mas, sobretudo, hijos de la Malinche, que era a irmã que coisa. Esse é o Otávio Paz, mexicano. Não está ninguém aqui xingando mexicano, nem nada disso, não. O Eduardo Lourenço diz que os brasileiros acham que eles são filhos deles mesmos, que Portugal não existe na história do Brasil. Então, é isso que dá a diferença em relação ao mundo hispano-americano. Eles sabem que é a Espanha. Eles tiveram que brigar com a Espanha. Agora, aqui... Bom, aí talvez está a diferença, que Brasil foi como uma continuação de Portugal, porque foi metrópole de Portugal, y realmente Portugal después se independizó
à parte. Mas vamos a iniciar agora outro caminho, depois retomaremos a questão puramente do barroco. As dinâmicas próprias do chamado período colonial brasileiro, que pode ser também esse período que chamamos um pouco de iberista. Podemos falar um pouco de Ouro Preto, essa cidade também muito espetacular, barroca, brasileira. E aí entraria também esse debate sobre os Borbones, as reformas pombalinas, a questão das colônias, se realmente colônia podemos falar exatamente a partir desse momento, se antes também faz sentido, se faz sentido esse termo na questão acadêmica ou temos que diferenciar entre tipos de colônia. Também uma pergunta, Brasil seria colônia entre o terremoto de Lisboa e a chegada de João VI, ou o barroco se é a demonstração ou não de colônia no cânon do colonialismo da Conferência de Berlim, que isto é o que acontece muito, que há muita confusão porque se tenta aplicar o mesmo cânon para todas as situações anteriores. Então, o que pode nos dizer desta linha? Eu posso aproveitar também a hipótese do Eduardo Lourenço, né, de que, né, a hipótese dele é de que a Espanha, de fato, ela conquistou territórios que já possuíam unidade política, religiosa, econômica, etc. Então, ela conquistou, né, tanto no México quanto no Peru, na região grande. Na verdade, o Império Inca ia até o sul do Chile, né? Enfim, não era uma coisa pequenininha, pequena. Então, havia uma conquista, e talvez você possa chamar de colônia. Mas há também um outro elemento, que é, né, essa concepção federada do Império Espanhol, estimulada, sobretudo, pelo neotomismo, né, Francisco de Vitória, especialmente, né, e todas as denúncias da leyenda negra, né, espanhola, que faz com que a coroa diga, calma aí, né, vamos organizar essa coisa como um império federado. Agora, de qualquer maneira, esta foi, de fato, uma conquista. Não é? Então, havia um sentido colonial ali, reequilibrado pela ideia de federação. Né? Então, há uma relação entre conquistados e conquistadores, mas qual o tipo de relação? Né? Se é uma questão de exploração, que tipo de exploração, se o benefício fica na América ou vai até a península. Então, no caso espanhol, não é? A América se mostra mais promissora economicamente do que o Brasil, não é? Pelas minas de prata, né? Tanto do México quanto do Peru. Agora, o que a coroa faz em 1500 e pouco, 1540, é a proibição da escravização dos indígenas, não é? O que já significa uma tentativa de proteção, não é, da violência típica de processos, não é, de colonização, de conquista. Não é? Agora, por outro lado, você vai criar, né, a gente vê a criação, o Halperin Dong vai chamar a criação disso, não é? A partir de determinado momento, quando a coroa retoma, né, a América dos primeiros conquistadores, né, o Cortés, Colombo, Pizarro, etc., que não eram homens da coroa, eram aventureiros, mediterrâneos, etc. Quando a coroa retoma isso, ela também dá força para quase castificação da sociedade hispano-americana. Quer dizer, os descendentes dos espanhóis, os crioulos, de um lado, e de outro a massa de indígenas, enfim, que não tinham muita possibilidade de ascensão, não tinham muita possibilidade de mobilidade na hierarquia. Era uma sociedade hierárquica, não era uma sociedade moderna, era claramente uma sociedade hierárquica. E o problema todo é que
a Espanha vai se envolvendo em problemas cada vez maiores, seja na Europa, seja na guerra contra os muçulmanos, entre Lepanto, enfim. E ela deixa um pouco, não é, o mundo hispano-americano andar por si próprio, desde que, né, mande para lá prata, porque, né, a Espanha se sustenta durante muito tempo com isso, e outros produtos. Né? Agora, a gente vai comparar com o Brasil. De fato, o processo brasileiro ele não tem a mão forte da coroa, até pelo menos 1750 com Pombal, não tem a mão forte da coroa. A coroa portuguesa não se interessava muito pelo Brasil, porque era muito mais proveitoso o tráfico com a Índia, com o Oriente, com a África. Né? A coroa portuguesa não, digamos, foi decisiva digamos, na interiorização do domínio português, não foi ela que fez. Depois, a coroa portuguesa fica sob o controle dos espanhóis, mas com bastante autonomia dos portugueses. Agora, provavelmente, eu não sei, uma hipótese, eu não vivi isso, mas assim, é uma hipótese que é essa coisa de ser controlado ou pela Espanha ou por Portugal, no período em que o Brasil ficou sob o controle da Espanha, não fez muita cócega por aqui, ou seja, não teve muito significado, a não ser, né, digamos, a possibilidade de incrementar o contrabando, né, aqui no Brasil. E é uma história interessante, porque Copacabana é a praia mais famosa do Rio de Janeiro. Né? E Copacabana se chama Copacabana porque era a praia onde havia a troca, havia o contrabando. E vindo de Copacabana, Nossa Senhora de Copacabana, lá na Bolívia. Né? Uma cidade chamava Nossa Senhora de Copacabana. Copacabana nem é uma palavra do tupi, né, da língua original, é uma palavra lá da língua, né, que era falada, se não me engano, é quechua, se não me engano. Mas, enfim. Né? Agora, sobre o Brasil hispânico, sí que há algumas pesquisas agora, por exemplo, con a presença militar española, sí que houve unha construción de fortes, né, ao longo de todos os dois lados do Atlántico e todo o Brasil, tamén presença militar española e tamén de misionarios. O Felipe II decidiu levar, só había jesuítas, então chegan franciscanos e algúns, eu acredito que tamén con a influencia da reforma alcantarina de Extremadura, e parece ser que poden ter chegado españois, porque de fato, inclusive no Nordeste, se acredita que há máis influencia, inclusive na fala, os vocabularios por aí. E as propias ordens religiosas, pues tamén habería aí tamén italianos de todo tipo, mas entendo que tamén habería españois. E depois, a questão dos bandeirantes, que tamén había cristãos novos, algúns castellanos, tamén había como uma especie de imitação ou emulação da conquista do interior, com alianças com tribos indígenas que fazem lembrar um pouco a Hernán Cortés, mas, bom, é verdade que de fato há diferenças, mas há cada vez mais hipóteses para ver essas influências, inclusive o fato de não ter a imprensa, a imprenta lá, fazia que circulavam mais livros espanhóis no Brasil, né? No que era... O Brasil nem tinha imprensa, né? Era proibido, os portugueses não deixavam isso. Né? Não, você tem razão, quer dizer, o que eu digo é o seguinte, o processo de constituição da sociedade, ali específico, ele não sofre muitas mudanças. Claro que você vai ter, por exemplo, uma das coisas que mais me espantou, quando eu era criança, né, e ia para o interior de Minas Gerais, as pessoas falavam entonces, a palavra entonces. De onde que eles arrumaram essa palavra espanhola? Né? Então, você tem... essa é uma outra coisa que é importante dizer.
né? Todas essas pesquisas são extremamente significativas porque elas estão desenvolvendo uma visão muito mais complexa do período colonial no Brasil. Digamos o seguinte, o mundo hispano-americano tem relatos escritos. Pô, tinha as universidades, ou seja, você tinha imprensa, ou seja, você tem registros da vida nessas regiões. No Brasil, você primeiro não tem imprensa, você tem indígenas e escravos que são, entre aspas, analfabetos, em princípio, em português, e, na verdade, os senhores, os grandes senhores de terra do Brasil, ou os portugueses comuns, também não eram lá muito versados na língua, etc. Ou seja, não há registro, muitas vezes, escritos disso. Claro que você tem o Gilberto Freire, por exemplo, vai lá ver muitas cartas, documentos, testamentos. Esse tipo de material está vindo, está aflorando agora por essas pesquisas mais recentes. E eles estão nos mostrando um país, por exemplo, no caso do Brasil, totalmente diferente do que nós esperávamos. Por exemplo, do ponto de vista da economia, há um livro também recente, que saiu agora, uma pesquisa recente, do Caldeira, Jorge Caldeira, que mostra o seguinte, que em 1800 o Brasil produzia a mesma riqueza que os Estados Unidos. E a maior parte desta riqueza não era produzida dentro dos latifúndios escravistas exportadores. Então, havia uma vida comercial de pequenos empresários, etc., que produziu uma riqueza enorme, muito maior que a de Portugal. Ou seja, em 1800, nós produzimos muito mais ricos, digamos assim, para falar, por exemplo, o PIB, o Produto Interno Bruto nosso era maior do que o de Portugal. Os ricos de Ouro Preto, né, de Vila Rica. Exatamente, quer dizer, o ouro vai alterar também drasticamente essa relação. E aí entra Ouro Preto, e as demais cidades de Minas Gerais. Então, só para aí explorar um pouco como é que o Barroco se vincula com isso, que é o seguinte, como é que você pode explicar a criação de uma cidade como Ouro Preto? Eu estou tomando Ouro Preto como... porque as cidades da costa eram cidades amuralhadas, eram cidades que eram feitas para defender, tinham fortes ao lado, para se defender de invasões dos holandeses, dos franceses, de quem mais aparecesse, etc. Mas as cidades de Minas Gerais, na região do Ouro, não. Agora, como é que você pode explicar que uma multidão que veio de todos os lugares do Império, apesar da tentativa de controle da coroa, que construiu uma cidade que não tem apenas obras de arte, que ela própria é uma obra de arte. Esse é o fruto do Barroco. Quer dizer, ali você tem todo o conhecimento vernacular, digamos, das cidades, pelo resto do Brasil, que se juntam ali para criar uma cidade que é, simultaneamente, quer dizer, a criação da cidade é a transformação da multidão em sociedade, em polis. E que não tem nada a ver, que não tem nada a ver, por exemplo, com a imaginação dos sobrados e mucambos do Gilberto Freire, que é outra pegada para outra região. Mas, provavelmente, quer dizer, essas cidades eram não sofreram, no caso de Minas Gerais, não tiveram nenhuma interferência da coroa, nem dos engenheiros, militares ou não, portugueses, a não ser num período específico em Mariana, quando teve uma inundação, o bispo pediu ajuda e foram lá ajudar, mas não tem. E estas cidades, elas estão voltadas, elas são construídas, e não só a Câmara de vereadores lá de Ouro Preto, mas também a instrução do rei. A instrução do rei era o seguinte: vocês têm que fazer a rua ficar bonita. Mas também não dava dinheiro, só tirava dinheiro daqui, do ouro. Agora, esta cidade, ela é a expressão de quê? De uma sociedade que encontra na forma do Barroco, quer dizer, de persuasão mútua, ela constrói, por exemplo, os negros constroem as suas igrejas, escravos ou não,
os brancos constroem as suas igrejas, os mestiços constroem as suas igrejas em posições elevadas, vão determinando o arruamento da cidade, não é? E é uma cidade que é feita cenograficamente para o aparecimento de, digamos, subjetividades que estão se manifestando, estão se afirmando, não é? Perante os outros, numa concepção relacional. Aí eu volto ao Gilberto Freire. Né? Quer dizer, não se tratava de natureza metafisicamente imóveis, mas, ao contrário, de sujeitos que se formavam numa sociedade dinâmica. Né? E, por isso, também, um outro fenômeno que vai acontecer em Minas Gerais revela também como é que o nosso olhar sobre a economia colonial é pobre, né? Era pobre. Né? Que você tem o seguinte, dois fenômenos extremamente interessantes. Né, é o processo de libertação dos escravos. Ou seja, os escravos podiam se comprar, né, pagavam, a cada mês pagavam uma coisa para o seu senhor, e depois de 5 anos eles estavam livres. Mas a condição era que eles poderiam trabalhar em qualquer coisa que eles quisessem, tanto homens quanto mulheres. Outra característica, as mulheres que vêm para Minas Gerais têm uma importância fundamental, porque, tal como no Nordeste, em Minas Gerais você vai ter uma escassez enorme de mulheres brancas. Então, as mulheres negras e indígenas, as mulheres africanas e indígenas, vão ser extremamente valorizadas. Pois bem, né? Mas o que acontece? Minas Gerais, em 1780, né, era a maior concentração de população, a maior concentração demográfica em todo o Império Português. Né? Eram 362 mil habitantes. Era muito para aquela época. Né? Desses 362 mil, 123 mil eram ex-escravos, com casas, fazendas, joias, contatos com o mundo oficial, etc. Ou seja, era uma espécie, né? É estranho dizer isso, mas era uma espécie de classe média negra, né? Mostrando exatamente o quê? Que no Brasil a escravidão tinha porta de saída. Né? E essa proporção de escravos livres aumentou, né, bastante no começo do século, em 1805, né, a população negra livre era muito maior do que a população negra escrava em Minas Gerais. Né? E isso ocorria em outras cidades também, nas cidades costeiras, etc. E como é que, agora veja, como é que esse escravo podia obter os recursos para comprar a sua liberdade? Só no mercado dinâmico, só no mercado com dinamismo. Não é? Se você imaginar, por exemplo, o escravo do Eito, lá no Nordeste, ele não tem essa possibilidade. O do Eito é aquele que trabalha lavrando a terra e tal. Aquele é muito difícil. No, e até hoje a venda na rua no Brasil é muito popular. E essa é uma tradição das mulheres africanas. Na África, os estudos de Thompson mostram isso, as mulheres são aquelas que fazem o comércio, são aquelas que vendem nos pontos das várias estradas africanas, etc. São elas que vendem. Então, elas não têm um papel pura e simplesmente passivo. Elas são ativas. E, em Minas Gerais, ou seja, o papel destas mulheres, que, inclusive, algumas se tornaram muito ricas, como também na Bahia, em Salvador, com casas de prostitutas, né? Quer dizer, ou seja, ficaram muito ricas com isso, dada a escassez de mulheres. É interessante que, às vezes, tem algum testamento desse ex-escravo deixando uma parte da sua riqueza para o senhor, o antigo senhor, que estava em dificuldades, né, econômicas. Então, é um mundo muito mais complexo do que nós imaginamos. Por outro lado, também, você vai ver que a gente pode observar em Minas Gerais, e também no Nordeste, especificamente, e em São Paulo, sem a presença do índio, dos indígenas, o Brasil não existiria. Não existiria. Então, como é que aí é uma pergunta, como é que era a relação com estes seres? A antropologia brasileira, inclusive seguindo uma
uma avenida aberta pelo Gilberto Freire, é muito boa. Não é? E, especificamente, hoje você tem uma discussão muito interessante sobre essa questão da mestiçagem, né, no Brasil. O que seria, digamos, a mestiçagem no Brasil? Não é? Ese sería o ponto en común entre o modelo español e o modelo portugués na América. Em algumas regiões, sim. Na América Central, sim. Não é? Ali em Cuba, por exemplo, sim. Não é? Porque claro, do lado americano tem a parte que é mais negra, a parte hispano-americana mais negra, e tem a parte mais índia, né? Mas a mestiçagem é geral, e inclusive está em relação direta com o barroco ibero-americano, que eu acho que nos dois casos, no caso do Brasil e no caso da Hispanoamérica, também representa sobre hegemonia más dos colonizadores ou dos descendentes dos colonizadores, mas também representa como a visão do mestiço, né? Que fica com... que não sabe exatamente com quem se identificar. E claro, aí vão passando as gerações e aí vai a questão do conquistador e o conquistado vai se dissolvendo e é muito difícil, claro, analisar como analisam hoje em dia muitos grupos mais identitaristas, sempre dessa ótica do conquistador e do conquistado. Mas, bom, continuando esse caminho da mestiçagem que me interessa, prossiga, por favor. Sim, a ideia, por exemplo, né, do Darcy Ribeiro, que é, né, uma espécie de continuador do Gilberto Freire, mas com outra dicção, né, ele imagina, né, digamos, a mestiçagem como o resultado seguinte, o encontro. Que, aliás, o Bolívar Echeverría também tem essa percepção, que é o seguinte: um povo A encontra com um povo B, né, e do encontro desses dois nasce um povo C, né, um povo que tem virtudes desse daqui e virtudes desse daqui, que ele tem uma universalidade maior. Né? Então, uma visão positiva da mestiçagem. O Echeverría trabalha com essa ideia também. Quando ele fala assim, quando o Lamalinche conversa com... aliás, quando o Cortés conversa com o Cuauhtémoc, quem traduz é a Lamalinche. E a Lamalinche inventa uma língua, porque os dois não falam a mesma coisa. E esta língua que ela inventa é a língua para um terceiro que vem, que são os mestiços, né? A língua da mestiçagem. Né? Agora, eu vejo um problema com esta percepção da mestiçagem, especificamente no caso do Brasil. Aí eu tenho que prestar um pouco mais cuidado no caso dos territórios hispânicos. O que é? É que nós, no Brasil, nós entramos, digamos, os portugueses, vamos pegar os portugueses, que são o ponto-chave. Os portugueses no Brasil, eles encontram índios, ou seja, eles estão incorporando índios desde o primeiro dia que chegaram aqui até hoje. Quer dizer, nós temos índios, indígenas, tribos que se escondem, com toda razão, né? Aqui não quero contato com... São poucos, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o encontro com índio ou com indígenas diferentes, ele é permanente na história brasileira. Ele não termina. Porque o indígena brasileiro não morava numa cidade, não era sedentário e ficava fugindo e o processo da aculturação continuou. Então, por exemplo, nós tivemos a conquista do Oeste, que o próprio Sérgio Buarque vai trabalhar, e depois todo um período de domínio do território do interior do Brasil já no século XX. E que aí era o general Rondon, que virou um herói nacional também. Seria a autocolonização do Estado independente, né? A autocolonização. Então, veja, o contato, vamos chamar dos brancos, em modo geral, com os indígenas, ele não termina em nenhum momento. Ele está sempre em movimento. Da mesma maneira, a questão dos africanos. Né? Você tinha uma distinção no Brasil que era entre os ladinos e os boçais. Né? O ladino era o escravo que já estava adaptado aqui, morava no Brasil ou tinha nascido no Brasil. Os outros chegaram da África. Este tráfego da África
ele nunca cessou até o final aliás, ele só cessou em 1850, por aí. Não é? Então, o encontro, víamos de todas as regiões da África, não era só de um. Não é? Então, o fato é de que esta mestiçagem não é um processo que termina num povo mestiço único. Não é? É um povo mestiço, de mestiço, uma experimentação genética, digamos assim, né? Absurda. Não é? Então, e que antes das migrações europeias, talvez sí que havia um pouco mais de homogeneidade, nem tanta, né? Mas depois a coisa ficou mais complexa, né? Com os italianos, os alemães, sim. etc. Agora, a imigração alemã, a imigração italiana, a imigração japonesa, asiática, etc., ela foi feita exatamente no momento em que, digamos, abolimos a escravidão. Não é? Porque estes ex-escravos, não é, passaram a ser todos livres. E aí, a elite brasileira, certo, que a gente pode chamar de elite, não é toda, vamos chamar algumas pessoas para quê? Para branquear e tornar esse povo parecido com o ocidental. Mas, na verdade, era para substituir um povo. A ideia era substituir este povo mestiço feito durante todo esse período por um povo branco. Não é? E de fato, inclusive filhos de imigrantes pobres ascenderam rapidamente, alguns deles, não todos, ascenderam eles, inclusive até hoje tem dirigentes políticos que são filhos de imigrantes e conseguem chegar lá no topo da pirâmide social, né? E tem os pretos, mestiços da vida toda da ida americana que ficam ainda embaixo, né? Você vê o próprio Bolsonaro, né? Descendente de italiano. E Família dele, alemão, a Dilma Rousseff, né? A filho Dilma de Rousseff, búlgaro, Haddad, filho de o Temer também. Libanês, bueno, os libaneses se deram bem aí, né? libaneses e tal, Não, na verdade, o Brasil era parecido com os Estados Unidos, né? Nessa época, ou seja, recebia levas e levas, né? Mas isso tornou mais complicado o processo de formação de povo lá no Brasil. Se você vai ao Nordeste, né, você olha para o aspecto físico, né, eles têm muita coisa do negro e do índio. Você vai no Rio Grande do Norte, né, ali o índio predomina. Você vai à Bahia, negro predomina. O tipo físico. Né? Você vai na Amazônia, o índio predomina. Você vai em Minas Gerais, é uma mistura danada. Rio de Janeiro, uma mistura danada. São Paulo, uma mistura danada. Né? Então, quer dizer, essa ideia da miscigenação nós precisamos trabalhar mais, não no sentido de que não houve, mas no sentido seguinte: como é que foi, voltando à questão da língua, né? Como é que essas questões foram compreendidas e tratadas no cotidiano, pragmaticamente? Não é? Como é que era possível o entendimento com os índios, não pelo pidgin, né, a criação daquela língua instrumental, mas como é que era possível, de fato, você incorporar estas pessoas a uma sociedade de caráter, digamos, ibérico. Agora, no caso do Brasil, esse é um outro problema, porque como a coroa não dava atenção ao Brasil até 1750, grande parte da nossa dinâmica interna, seja racial, seja econômica, seja cultural, é um circuito feito com a África, que era muito mais importante para nós do que Portugal. Não? Tanto assim que, em vários momentos, os grandes empresários brasileiros, os senhores de terra, organizaram expedições militares para libertar territórios africanos das mãos dos holandeses. E quem era que fazia isso? Qual exército que era? Era o exército português? Não, o exército de índio, né? Que eram levados para lá. Então, quer dizer, a gente tem que começar a ver, por exemplo, sem os índios, a gente não poderia ter a expansão, não para a Amazônia, mas para todo o território hoje que nós conhecemos como Nordeste. Minas Gerais também é a mesma coisa. São Paulo, então, digamos, as chamadas grandes famílias de São Paulo, as quatrocentonas, todas celebram os seus antepassados indígenas. Então, quer dizer, o grande segredo, me parece,
né, aí, fugindo, né, digamos, de uma visão muito, digamos, simplista, né, é dada pela antropologia brasileira, né, especialmente pelos antropólogos que, digamos, desenvolvem uma perspectiva baseada num antropólogo norte-americano chamado Roy Wagner, que é um pós-estruturalista, não é? Que faz uma diferença entre um livro dele que chama Invenção da Cultura, não é? Que ele faz uma diferença entre os povos modernos, entre aspas, né? E os povos antigos, povos tribais, camponeses, povos antigos, que pode explicar um pouco, não é? A potência do barroco entre nós. Claro que ele não está falando de barroco, mas nós podemos falar. Por quê? Porque ele supõe o seguinte, né? A distinção entre natureza e cultura, né? Tal como nós a conhecemos. O que é? A natureza é o reino do fixo, é o reino das leis, né? Que nós dominamos crescentemente, né? E o reino da cultura é aquilo, né? Que nós construímos por nós mesmos, né? A arte, a literatura, a filosofia, os modos de civilização, tipo Norbert Elias, a etiqueta, etc. Isto é a civilização, né, que avança, e a natureza que está ali embaixo como suporte, né, que a gente organiza a natureza racionalmente em benefício desse processo de constituição de uma cultura. Né? No fundo, é uma ideia de tipo hegeliana. Né? Quanto mais distante da natureza e perto do espírito, mais você tem uma civilização da liberdade, etc. etc. E o que o Roy Wagner vai dizer é o seguinte: para os povos antigos, tribais, camponeses, é o verso. Né? Ou seja, eles, o reino do fixo, né, não é a natureza. O reino do fixo é a humanidade. Né? E o universo é uma coisa que eles não pretendem explicar racionalmente. Né? Isso gera um determinado tipo de sistemas, né, de valores, de cultura, etc., totalmente diferentes. Né? Por exemplo, no caso de uma sociedade moderna, tipo americana, cada vez que você inventa alguma coisa, cria alguma coisa, você reforça ainda mais, né, os controles coletivos, os controles coletivizantes da sociedade. Né? Agora, e introjetam normas. É uma sociedade que introjeta normas. No caso desses povos tribais, antigos, etc., né, este não é o processo. O processo é o seguinte: você não tem regras para serem seguidas sistematicamente. Né? Você tem regras, você tem possibilidades de alteração daquele mundo, de experimentação, que, num processo complexo, acaba renovando a premissa de que há uma sociedade, de que há uma humanidade, né? E, mais ainda, que estes povos são abertos ao outro. Eles não têm aquela ideia, para usar aqui uma ideia do Charles Taylor, né, do buffered self, um self fechado em relação à natureza e aos demais. Então, eles são abertos, não é? Aos demais. Então, quer dizer, então é possível ver que aqui você vai encontrar também povos, entre aspas, não modernos. Os espanhóis, os portugueses, os indígenas, os africanos. E que, portanto, o barroco é um instrumento, é a estratégia em que você trata alegorias, metáforas, você joga para o campo de valores do outro, ele te devolve aquilo, etc., etc., num processo de aprendizado mútuo, não é? Que se dá em todos os planos da sociedade, desde o plano sexual, como o Gilberto Freire trata, até na construção de igreja, até ou seja, e por isso também, né, tanto a arte quanto a religião, no caso do Brasil, no caso hispano-americano, eu ainda vou perguntar para os meus amigos lá, tal, estudar isso aí. Mas no caso, por exemplo, do Brasil, né, os missionários nunca de verdade conseguiram converter nem os índios africanos. Né? O Padre Vieira tem um sermão que é explorado pelo nosso maior antropólogo, que é o Viveiro de Castro, que mostra o seguinte: quando o europeu se converte ao cristianismo, né, ele permanece, né, convertido. Então, né? Aí ele fala: por isso
é o mármore. O europeu é o mármore. Os índios são murta. Murta é aquela planta que você tem que ficar, né, tratando dela para ela não perder a forma, porque ela cresce desordenadamente. Né? Então, os índios, por exemplo, eles se convertiam de manhã e de noite estavam lá nas festas dele, na tribo. Tinham esquecido o cristianismo. Né? Na verdade, aqui nós não temos um processo de conversão religiosa, mas de adição de possibilidades religiosas a uma vida brutal, dura, não é? Complexa. Não é? Então, você pode ser, no Brasil, agora está mudando, mas assim, você podia ser católico, podia frequentar o candomblé, podia frequentar as religiões afro-brasileiras de modo geral, os ritos indígenas que não tinham religião, os nossos índios não tinham noção de Deus, não tinham essa noção. Você pode ser maçom, você pode ser espírita, você pode ser o que for. Não, um dos nossos maiores romancistas, talvez só perca para o Machado de Assis, que é o Guimarães Rosa, dizia num livro dele, né? Quanto mais religião, melhor. Então, a religião não é um instrumento de conversão, ela é um instrumento de conversa entre, né, horizontes distintos. Tanto isso, a religião quanto a arte, é que vão permitir, né, esse território para esse jogo de metáforas, esse jogo de alegorias, né, e vão permitir, através de rituais, né, ou através da produção da arte, a afirmação dessas identidades em construção permanente. Né? Então, por isso também que depois o próprio português brasileiro não vai ser a mesma coisa que o português de Portugal. Não é? É muito diferente. Não é? A contribuição aqui, africana e indígena, não alcança o português de Portugal. Os portugueses, por exemplo, gramaticalmente, eles falam tudo correto. Né? Mas eles estão correndo o risco de começar a falar polonês, né? Porque eles matam todas as vogais. Né? Então, agora que essa invasão de brasileiro pode ser que melhore. Mas estou dizendo assim, é um português diferente, da mesma maneira que o português africano. Não é? É diferente do português de Portugal, é diferente do português daqui. Quer dizer, esse jogo do barroco aqui, né, que se dá pela arte popular, inclusive, não é só a arte da igreja, não, a arte popular, não é? As danças populares, etc., que você incorpora elementos africanos, indígenas, né, incorpora lendas de Saci Pererê, mula sem cabeça, essas coisas. Isto tudo, né, tem a ver exatamente com este movimento de busca de uma forma de vida, né, que depois o português vai poder, de alguma maneira, atender. Mas, nesse momento, a experimentação contínua, tanto no que diz respeito à mensagem física, né, como a esse processo, né, de conversa eterna e de reencontros eternos. Daí a vantagem do ponto de vista do Gilberto Freire, para terminar esse ponto na frente, que é essa percepção relacional. Você não cria um mestiço de cara. Não, você vai criando e recriando e vai experimentando formas de conversa durante o tempo todo. Daí, e no nosso caso, esta sociedade barroca, ela nasce de baixo para cima, porque nós não tínhamos elites, nós não tínhamos universidades. Os jesuítas eram odiados pelos colonos portugueses, né? Ninguém gostava deles. Então, ou seja, é uma sociedade que nasce de baixo para cima. E aí o grande problema que você levantou da colônia. Esta sociedade barroca, tanto aqui quanto na Iberoamérica, não é uma sociedade que pode sobreviver, né, com a presença de um Estado. Percebe? Ou seja, o Estado é o oposto, né, da forma de vida típica do barroco. Né? Então, por isso é que o Pombal e os Bourbons na Espanha, né, vão querer romper com toda uma tradição. Não é só com a tradição do neoplatonismo, não é só com a tradição. O neoplatonismo é o combustível do barroco, né? mas com os privilégios anteriores dos crioulos, etc., etc. Não, quer dizer, ali a criação do Estado, né? Mesmo que sob o casulo do rei, né? No casulo do rei, tanto na Espanha quanto em Portugal, é uma ruptura com esta sociedade. Né? E isso vai se dar, especificamente no caso do Brasil, de uma forma extremamente complicada. Por quê? Porque uma coisa é você romper com o barroco, aí
vamos fazer uma comparação que não é muito comum. Tá? A América inteira nasce barroca, inclusive os Estados Unidos. Aí todo mundo fala, como? Normalmente o barroco, até pelo Morse, é visto como algo oposto, né, ao mundo americano. Mas se a gente considerar bem, aqueles primeiros peregrinos, os pilgrims da Bay of Boston, da Baía de Boston, luteranos, anglicanos, etc., que vêm da Inglaterra, eles vêm de um momento na sociedade inglesa em que prevalece um barroco aburguesado, não é? E que tem um humanismo baseado numa espécie de sociologia da família. Ou seja, o que é uma sociedade? É uma sociedade de famílias, não é? Baseada no Robert Filmer, não é? Na teoria do Robert Filmer, que é o grande inimigo do Locke, né? Quando escreve os dois tratados. Né? O Locke quer botar coisa no indivíduo, quer fortalecer a posição do indivíduo apetitivo, para lembrar uma expressão de um autor chamado Macpherson, mais antigo. Então, ali, digamos, esses pilgrims que chegam, né? Eles, de certa maneira, estão trazendo um barroco aburguesado, né? Tipo inglês, para aqui, né? Para a América. Né? Agora, já no momento da independência, o Locke tinha deslocado esse mundo, né? O deísmo também tinha ajudado. Né? Quem mantém uma relação com esta herança barroca é o Thomas Jefferson, que imagina os Estados Unidos como uma comunidade de pequenas famílias proprietárias de terra comandadas por uma aristocracia esclarecida, né? Que é diferente dos outros. Os outros vão querer o mundo do mercado, do capitalismo, etc, etc. O Jefferson não era contra, mas ele tinha essa ideia. Né? E que depois, por exemplo, aparece com o Woodrow Wilson, em 1913, com Roosevelt no New Deal, ou seja, há uma tradição barroca submersa nos Estados Unidos, que o Morse não reconhece, por isso ele não valoriza o barroco. Mas, por ironia, uma observação, o Haroldo de Campos, né, que é um poeta, né, barroco, né, neobarroco no Brasil, vai dizer assim, ele é a representação desta tradição escondida. E quando essa tradição escondida ela emerge nos Estados Unidos, ela sempre, né, retoma a ideia de uma unidade, a ideia de solidariedade e de proteção às famílias, etc, etc. Bom, o que acontece no Brasil? Também, quando a gente faz a independência, diferentemente dos hispanos americanos, nós nos tornamos independentes como império. O império governa diferentes de forma diferente. Um Estado-nação governa os iguais de forma homogênea. Tá? Embora não seja assim tão verdadeiro. Mas o que eu quero dizer é que, mas dentro do império, o Império Brasileiro é uma negociação entre a tradição barroca portuguesa e o liberalismo. Então, o problema todo esta negociação não incorporou os de baixo. Este povo, né, que era o que criou uma sociedade de forma autônoma em relação ao Estado, que não existia, né, que se valeu da religião, da arte, do comércio, da construção de cidades, etc., para se organizar numa sociedade dinâmica e experimental. Né? A partir da segunda metade do século XIX, é esta sociedade que vai ser taxada, né, para usar uma frase de um francês que morava no Rio de Janeiro, o Brasil não tem povo, ele tem uma multidão de ex-escravos que se multiplicam de forma indevida, né, e tarará, tarará, tarará. Ou seja, a ideia, né, de que para você criar a sociedade moderna, você tem que, inclusive, criar um preconceito efetivo em relação ao povo mestiço existente no Brasil. E esse povo nunca vai ser o objeto de quê? Do Estado. Né? Raramente. Né? Raramente. O resultado disso é que, tal como nos Estados Unidos, a gente tem uma tradição barroca, né, submersa na política, mas extremamente viva na cultura. Né? Extremamente viva na cultura. Inclusive, até, né, por força da renovação do pensamento barroco latino-americano, que não se dá só no Brasil, na América Latina inteira. Na Brasília, por exemplo, né, a concepção é a da curva, né, do barroco. E toda a nossa literatura
do século XX, toda ela, desde os sertões, né, até o final do século, né, ela tem como objeto o sujeito dessa literatura, quem é? Povo brasileiro. Você não tem grandes voos literários sobre as elites brasileiras, sobre o Dom Pedro, sobre o rei, sobre... Não, é o povão, tanto no sertão quanto na cidade. Né? Aí eu acho que podemos fazer uma transição à atualidade com os fenómenos do lulismo e do bolsonarismo, de como se constroem esses discursos que têm sucesso na medida que tem muitas pessoas que se adherem a eles. Está de fundo também essa questão do catolicismo e esse neopentecostalismo que tem características próprias brasileiras, mas é uma novidade. Bom, tem essa questão de muitas formas de analisar o iberismo, né? Se é uma elite do atraso, se é, por exemplo, uma maneira positiva, como uma sabedoria popular, por exemplo, no Nordeste brasileiro, a vitória de Lula foi brutal em relação a Bolsonaro, que talvez tenha mais apoio nessas partes mais modernas, entre aspas. Sim, vou tentar ser mais rápido, porque senão a gente não... Mas, enfim. Sim. Acho que agora já são 15 minutos, uma coisa assim, encerrando. Eu penso o seguinte, dizer, eu não creio que o Bolsonaro e essas, digamos, os evangélicos, que constituem uma parte importante do eleitorado dele, que o apoia, não é, sejam personagens da nossa tradição, da tradição real, efetiva, do mundo ibérico, etc. Né? Até porque eles criam uma fantasia sobre a história, né? Alimentada pelas redes sociais, que não tem nada a ver com a história concreta, mas tem a ver com a negação de quê? Da pluralidade, diversidade de um povo. Né? Então, o que eles querem? Unidade, entre aspas, no fundo racial. Né? Os brancos estão perdendo lugar porque os negros agora estão saindo dos porões da nossa história e tal, né? Os gays apareceram, né? Não, você quer o quê? Homem branco, casado, etc, etc. Ou então você quer impor uma religião única. Né? E com isso tudo você vai fazer o quê? Você transforma o reino da política não no reino da liberdade, mas no território de uma moralização aí sim reacionária. Não tem a ver com uma reação puramente mais conservadora, não, é reacionária mesmo. E mais do que isso, né? Este movimento, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, é um movimento contra o Estado e contra o Estado democrático. Né? Então, ele é uma ruptura com um processo que nós duramente conquistamos, que é exatamente de tentar transformar o Estado e a política como território da liberdade, da igualdade, da solidariedade. Agora, isso também é um sinal de que esse processo não foi feito de forma correta. Mesmo a gente estabelecendo constitucionalmente o regime democrático, nós temos muitos problemas, inclusive teóricos e digo históricos, para poder entender o que pode ser, de fato, uma democracia no Brasil. Né? Por exemplo, aqui eu posso até surpreender de alguma maneira, né? Que obviamente, eu não votei em Bolsonaro, votei em Lula. O ponto nas circunstâncias atuais, não tinha como fazer outra opção. Agora, o PT não nasce como expressão deste mundo, dessa tradição, digamos, barroca popular no Brasil. Nasce como expressão de uma classe operária moderna em São Paulo, etc., etc. Mas se organiza em partido para combater exatamente o quê? Digamos, democracia burguesa. E vai persistir nisso durante algum tempo, até que o Lula disse, não, peraí, gente, assim, desse jeito, a gente não chega ao poder e não faz nada. Né? E aí é eleito, depois consegue eleger a Dilma. Qual é um problema que é característico do governo do Lula? Primeiro, o Lula ele é um democrata, de fato. Né? Agora, na nossa tradição, o Estado passa a ser um agente autônomo em relação à sociedade. Parece que ele nunca representou a sociedade. A sociedade é que tem que se curvar ao Estado o tempo todo. Então, a solução que muitas vezes aparece para o PT
é você trazer para dentro do Estado, né, o que existe de vivo na sociedade. Que é uma coisa que o meu orientador, nosso mestre, né, André Werneck, já chamava atenção. Você estatiza a sociedade, ao invés de fazer o inverso. E aí sim, aí você recupera aquela sociedade que se formou autonomamente fora do Estado, mas para transformar o Estado em representante dela. Acho que esse é um risco, né? Mas esse é um risco que existe dentro de uma disputa democrática, de uma concepção democrática. Não é, né, ou seja, de transformar o Estado no factotum, né? E aí você dá uma escrivaninha, né, lá para alguém, e esse alguém se sente representado porque tem uma escrivaninha em Brasília, uma mesa em Brasília. Não é assim, né? Esse é um risco, mas é um risco muito menor, né, do que o Bolsonaro nos oferecia. Então, quer dizer, o PT não é um partido capaz de produzir grandes visões, né, sobre a história, uma reflexão muito exigente, complexa sobre isso. Ele opera muito, especificamente porque o Lula também controla muitas concorrentes, às vezes mais radicais, etc. Mas ele opera muito pragmaticamente no mundo. Pragmaticamente no sentido, olha, o que nós vamos fazer? O que a gente pode melhorar? O que a gente vai aqui não dá, não mexe. Tá? Ou seja, mas este também é um movimento que veio de baixo da sociedade brasileira, o PT. Agora, nós estamos com uma aliança muito mais ampla, como o André ressaltou na fala dele inicial. Isso pode ser promissor, porque, de fato, nós passamos por um risco enorme e esse risco ainda não acabou. Agora, estes seres têm uma relação problemática com a tradição. Esse é um ponto. Com essa tradição barroca, inclusiva. Sí, y ahí aparecería también o exército y a república. ¿Qué relación tiene con esa tradición? Nenhuma, né? Ou sí tem? Nenhuma. O exército brasileiro, né, surge para, né, matar brasileiro, não surge para fazer guerra para fora. Né? Já fez uma guerra com o Paraguai. Quem que mandou para lá? Mandou os escravos. Né? Alistou os escravos. Mas eu estou dizendo assim, o exército brasileiro inclusive com Pedro II, que era o final, o Pedro II tinha horror desse negócio de Forças Armadas. Mas a República nasce com um desfile, né, de militares no Rio de Janeiro, e o imperador vai embora, e nós, né, anoitecemos como Império e amanhecemos como a República. E o Exército é, né, um elemento disfuncional permanente para a democracia brasileira. No Exército, nas Forças Armadas, de modo geral. Aí agora o Bolsonaro incluiu nisso as polícias militares, polícia rodoviária, das estradas, etc. Ou seja, bagunçou tudo. Bagunçou tudo. Essa é uma questão chata que nós vamos ter que resolver, que é a questão das Forças Armadas na relação com a política. Sim. Bom, já na parte final, 5 ou 10 minutos máximo, vamos nos concentrar no puramente o livro, bom, o que você fez na época. Imagino que tem atualizações agora, depois passado todos estes anos. Eu aqui ressaltei algumas ideias que, bom, vou simplesmente enumerar, como a singularidade do absolutismo ibérico e o fenómeno do territorialismo, tamén a questão do centro-periferia, o capitalismo, a queda dos imperios ibéricos, se a influenza da França foi deleteria para Iberia, tamén a questão do dualismo, modernidade, liberalismo com tradição e iberismo, se o barroco se apresenta como uma modernidade alternativa na época e se agora tem algum sentido trazer estas ideias. E, bom, daqui você pega o que quiser para fazer essa intervenção, juntando pues, um pouco com essas conclusões da sua obra, a recepção, e depois pedirei André para que dê sua visão sobre a recepção da obra Tradição e Artifício. Bom, você vê o seguinte, o conjunto de questões que você levanta, assim, dá para responder numa frase, né? Claro, mas... muito difícil, né? Quer dizer, se concentrem quais são os méritos do livro e
que acredita que hoje, por exemplo, jovens de hoje em dia, da Espanha, de Portugal, podem Congelou. crescer. Você congelou, Pablo. Calma aí, vai estabilizar aí. Oi. Tá falando. Dar este Está congelado. livro na sua visão. Não, Agora você voltou. sim. Agora voltou. Você está falando de jovens e tal, aí congelou. É. Então, Rubén, continue. Bom, eu acho que esse é um campo, digamos, o meu livro se inscreve num campo que eu vou, pelo menos, tentar expandir e tal, mas que não é muito comum na reflexão brasileira. Tá? Então, a recepção foi, você entendeu, todos os exemplares. Agora, não sei por que a editora não fez uma segunda edição. Então, o livro é raro, ele custa caro. Eu vi que você comprou, deve ser o quê? Não, é uma biblioteca aqui em Madrid. Você conseguiu? A biblioteca é sim. Está vendo? Agora, aqui no Brasil, ele custa em torno de $100, 100 euros, que para o brasileiro é impossível comprar. Né? Custa assim, alguns volumes que tem no mercado da internet, etc. Agora, o ponto é que, na verdade, o livro é um desafio para que a gente tenha mais domínio do Brasil e cuidado com o mundo, para repetir a frase do Vieira. Né? Essas pesquisas sobre o barroco, né, que eu estou tentando fazer associando com a antropologia, né, esses mecanismos básicos de contato entre povos distintos, etc., né, eu acho que podem renovar a ideia do barroco, não necessariamente da forma como foi o neo-barroco na América e no Brasil. Que tinha um sentido ainda muito nacionalista e pouco voltado, né, para a questão democrática. Né? Por exemplo, essa história da assim, la raça cósmica, não, isso é um problema. Né? Variante nuevo mundo, não, percebe? Quer dizer, reduzir isso para a questão, né, de como que o barroco pode nos ensinar a ideia do diálogo, consenso, da criação de um consenso baseado na língua, né? Porque hoje nós estamos torturando o português, o movimento do populismo de direita. O de esquerda, ele tortura as palavras para elas significarem outras coisas, ou seja, eles liquidam o solo de solidariedade básica que existe entre nós, na medida que você muda o significado, a semântica das palavras. Liberdade quer dizer o quê? Eu posso dar tiro para cá, eu posso bater no outro, eu posso xingar o outro, eu posso invadir, né, a Brasília e quebrar tudo, etc. Ou seja, né? Então, que o barroco pode nos aprender os mecanismos de uma conversa real, né, do mundo da política. Como fazer com que essa tradição que existe, né, existe desde, e que, por exemplo, retorna na música popular brasileira, todos os cantores, todos os nossos grandes artistas, Chico, Caetano, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, que ficaram famosos no mundo pela música, na verdade, o que eles fizeram? Olharam para baixo e descobriram, neste mundo barroco, que está por aí ainda, a inspiração para eles construírem esta música, da mesma maneira que os romancistas fizeram isso, o nosso romance do século XX. Então, acho que a gente sempre pode fazer, fazer esse olhar para baixo do ponto de vista da política para, digamos, transformar, inclusive, a relação Estado-sociedade no Brasil, ou seja, que a sociedade seja mais importante do que o Estado, no sentido da sua liberdade, ter uma vida mais livre. Por isso, o liberalismo, inclusive, faz muita falta. Né? O liberalismo barroco pode se combinar especificamente, de uma forma específica, aqui. Então, acho que é isso. Toda essa questão da tradição e modernidade, ela sempre foi vista de uma maneira muito europeia. Digamos, as nossas narrativas, as nossas trajetórias não são dessa maneira, e, de fato, nós podemos reclamar de algum modo. Inclusive, na Espanha e em Portugal temos também o mesmo problema quando estamos com o espelho francês, né, da Revolução Francesa. Não, e depois, agora, vocês mesmos na União Europeia,
né? Ou seja, o que vocês vão levar para dentro da comunidade europeia? Vão só aceitar, né, digamos, cidadania europeia, ou ainda mantém também o quê? Uma tradição, alguns pressupostos civilizacionais que são próprios da ideia? Isso é uma coisa que vocês não têm. Então, tem que decidir. Aqui também nós temos que fazer isso o tempo todo, né? E este jogo, me parece, é o jogo barroco, né? que ao invés de você, né, digamos, é a nossa maneira de reeditar, eu digo até, talvez, né, aquela coisa do Habermas, da situação ideal de fala. Não é pelo argumento dirigido à humanidade, né, como um ser abstrato, um juiz abstrato, mas né, essa tentativa de diálogo permanente, em que você usa todos os recursos, da arte, a retórica, a religião, etc. Mas tudo é matéria para entendimento, né, entre nós. Tá? Mas isso também precisa ser explorado, tá certo? Enfim, era isso. Eu acho que o livro, né, a recepção dele, eu vou dizer para você uma coisa que talvez, por grande parte dos meus amigos, vai ficar brava comigo, mas os cientistas sociais do Brasil normalmente são filosoficamente ingênuos, né? No sentido de que, né, a cultura filosófica da sociologia, dos sociólogos, os antropólogos também, agora cientista político também quer saber de nada, a maioria deles quer saber de estudar legislativo, judiciário, voto, etc., etc., né? E muitas vezes escapa, por exemplo, que não dá para você entender todas as teorias que eles usam, né, sem o Kant, sem o Hegel, né, o Weber e Kant estão ligados, Marx e Hegel estão ligados, né? As pessoas estão, né, são filosoficamente ingênuas. Então, muitas vezes esse livro assusta, não só pelo tamanho, mas também pelo mobilização. E os historiadores que dizem? Então, não, os historiadores acham, pelo menos os amigos, né? Mas agora, também não é um livro de história, né? No sentido é mais história das ideias, é mais filosofia política, né? De uma filosofia política do que de história. Eu aqui estou me valendo muito dos novos historiadores brasileiros agora para atualizar essas coisas todas. Vamos ouvir o André. É um livro que eu conheci quando eu era estudante de doutorado, em uma disciplina do Luiz Werneck Viana, que foi citado aqui pelo Rubem, que é um importante cientista político, pensador, analista de conjuntura político, dos maiores mestres das ciências sociais da geração dele, e que formou muita gente como o Rubem, e também a mim e outros. Eu tenho aqui este dele, de Revolução Passiva. Né? Tem outro. Já vi muitos vídeos, sim, realmente é um intelectual muito carismático. Já tem uma idade muito avançada. Né? Sim. Continue, André. E quando ele lecionou esse curso, que era sobre pensamento brasileiro, pensamento social brasileiro, que é uma categoria que é muito utilizada para trazer esses livros sobre reflexão sobre o Brasil, trouxe o livro de Rubem. E não somente eu, mas outros também, quando leram, mencionaram a mesma coisa. É um livro clássico. Né? E esse clássico, esse livro contemporâneo que nasce clássico, ele traz à memória dois autores, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire. Porém, como o próprio Rubem colocou, né, e eu, quando o li, me lembrava muito Raiz do Brasil, ele chega ao patamar de uma obra como Raiz do Brasil, na capacidade de leitura da nossa civilização, mas a contrapelo, no movimento oposto das conclusões de Sérgio Buarque, né, porque as raízes ibéricas brasileiras não são vistas de uma chave negativa, como o Rubem colocou. E, nesse caso, ele se aproxima mais de Gilberto Freire. Porém, ele também está distanciado, digamos, dos equívocos e dos problemas que, muitas vezes, Gilberto Freire defrontou, sobretudo do ponto de vista político. Né? É uma leitura que resgata a Ibéria numa perspectiva mais próxima, digamos assim, do pensamento progressista, sem simplificar demais a categoria também. Bem, a esse respeito, no contexto brasileiro contemporâneo, eu acho que a importância do livro ser republicado é para que ele tenha uma recepção à altura. Eu acho que faltou uma recepção à altura do livro no debate intelectual brasileiro. Muitas vezes, por isso mesmo, eu concordo com o Rubem, que infelizmente, ciências sociais brasileiras têm muita ingenuidade filosófica
e esse livro tem uma carga de erudição, de filosofia, de historicidade e também de atualidade no debate historiográfico, que já se mostrava em 2000 e é ainda mais atual ainda quando a gente pensa na renovação historiográfica brasileira. É um livro que é importante, então, enquanto já nascido clássico e ainda tendo que ser descoberto como clássico, de ter uma nova recepção, mais robusta no debate, mais acessível às pessoas, uma tiragem maior, uma possibilidade dele estar aí ao longo dos tempos, sem também ser esgotado, dentro da linguagem, da possibilidade editorial. Que seja lido também na Espanha e em Seja Portugal. lido, debatido. E, nesse caso, o desenho editorial do Ateliê propicia muito isso, porque a gente está sempre conectado com a nossa instituição em rede, com pesquisadores, com atividades públicas, né? Tanto no âmbito do Fios do Tempo, que é a parte escrita, quanto no âmbito do nosso canal de vídeos no YouTube, de podcast. Então, a forma também como o livro é publicado, a forma como a gente trabalha também possibilita isso que você disse. E é muito importante que isso seja feito, complementando aquilo que eu disse no início, por causa também da necessidade de, ao repensar o Brasil, ao mesmo tempo reconhecer a importância dessa emergência, digamos, de baixo, que é a acessibilidade barroca, dos movimentos indígenas, dos movimentos raciais, antirracistas, os movimentos que entram no universo das reivindicações contemporâneas, de renovações discursivas, de refletir sobre a nossa experiência de colonialidade, porém faz um movimento também de não deixar que ocorra uma tendência que esses movimentos hoje em dia fazem quando caem na ideologização. Uma parte desses movimentos se ideologizam por meio da simplificação da nossa história. Muitas vezes importando o multiculturalismo norte-americano para o contexto brasileiro sem as devidas toda mediações. Toda a moda da decolonialidade. Né? Decolonialidade. Agora... Então, esse livro resgata uma dimensão de reflexão sobre o Brasil, as nossas origens, que entende, e o Rubem falou muito bem, sobre o quanto que a experiência brasileira, a Ibéria, é permeada por relações de violência, de autoritarismo e tudo mais, mas traz a chave positiva, né? Porque o movimento decolonial tende a querer, digamos, cancelar as origens ibéricas e brasileiras, trazer um multiculturalismo bem latino-americano por meio de visões binaristas simplificadas de nossa história. E esse livro é uma resposta a isso, dizendo, não, vamos sim ter acessibilidade para baixo, para o que emerge de baixo na nossa sociedade, mas sem simplificações decoloniais. Bom, eu vou deixar as últimas palavras para Rubén. Estaremos muito atentos da nova edição. A minha edição, como já falei, é da biblioteca da ESI, eu tenho que devolver, então eu tentarei conseguir da nova edição e divulgaremos en el Trapecio também com uma notícia. E bom, pues agradeço este diálogo, realmente é muito interessante. Eu acho que agora estamos numa nova era que eu acredito que vai ter mais convergência entre a Ibéria e a Iberoamérica e com Brasil, Espanha. Eu acho que temos que fazer um esforço extra, que já vem sendo feito durante anos por muitos cientistas. E bom, pues agradecer a vocês dois a amabilidade. Espero que os leitores tenham tido a paciência. Eu acho que sim, porque temos uma parte de leitores que é mais do lado da academia do que a própria espírito de internet e que as pessoas não têm paciência. E bom, acredito que vai ser muito positivo. Então, as últimas palavras eu deixo com o professor Rubén. Olha, eu só tenho a agradecer a você, né, pela paciência também, mas pela oportunidade, né, desse diálogo. Eu sei que você está publicando vários artigos nessa linha, eu convido que você publique no Brasil também, nas nossas revistas, né? Vamos manter contato, né? Para nós é muito importante isso. Então, eu agradeço, foi um prazer, uma honra, né? Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Muito bem, mantemos o contato. Até aqui esta edição de Entrevistas Ibéricas. Já sabem, nossos leitores podem seguir-nos em nossas redes sociais, eltrapecio.eu e em nosso canal de YouTube. Muito obrigado. Muchas gracias.